É isso aí, pessoal, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Mário Silva e aqui você acompanha vários assuntos, entre eles tecnologia, geopolítica, política nacional, internacional também, e um pouquinho do que acontece aqui na nossa querida cidade, a minha amada cidade de Manga, Minas Gerais. Bom, gente, é o seguinte, ó, já deixa aquele like, compartilhe o nosso vídeo, dá aquela moral aí pra mim, se inscreve nesse canal se você não é inscrito e já assina já coloca lá, né, o sininho das notificações, marca para receber todos os vídeos e aí você vai receber o conteúdo aqui do meu canal. Vamos nessa, hoje sexta-feira, sextou por aqui e a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Vídeo passado nós falamos sobre o quão é importante, né? Sobre o quanto é importante amar o Brasil, amar a nossa nação, amar a nossa pátria. E hoje eu quero conversar com você acerca das pessoas que não amam o nosso país, acerca do que acontece quando essas pessoas elas estão no poder e simplesmente o que acontece é aquilo que a gente já viu acontecer no passado há muito pouco tempo atrás. O pessoal mais jovem, ele não vai se lembrar por conta até mesmo não pegou esse tempo, não pegou as coisas que aconteceram. O que eu posso dizer para vocês, desde Fernando Henrique Cardoso, desde o mandato de FHC, passando ali por Lula, depois por Dilma, Temer, até agora, a chegada do presidente Bolsonaro, eu vi muita coisa acontecer. E uma coisa que eu quero dizer para você é, desde aquela época existia um certo problema de desinformação da mídia. A mídia ela sempre fazia com que o moral do brasileiro ficasse lá embaixo, colocava o Brasil como se fosse o pior país do mundo, como se fosse o último país em tudo, como se a gente não prestasse para nada. Daí até veio aquele dizer que o pessoal tanto fala por aí, a tal da síndrome de vira-lata. Eu quero dizer para você, até mesmo eu também já fui enganado por essas emissoras de TV, em especial aquela lá que eu não quero nem falar o nome. Eles fizeram com que a gente sempre achasse que o Brasil era um país ruim, que era um país que não produzia nada. Muito pelo contrário, o Brasil é um país sensacional. Assista o vídeo passado, você vai ver. Vou colocar o vídeo aqui no card para vocês verem. E vocês assistam esse vídeo, um vídeo realmente muito interessante. Agora, o que eu quero dizer aqui para você? Desde aquela época, existia uma espécie de, vamos dizer assim, consumidores da nação. Existia um sistema que ainda está vivo. Esse sistema, ao invés de governar para as pessoas, de fazer o que tem que ser feito para você, para mim, para que a gente melhorasse de vida, para que nós pudéssemos galgar posições na sociedade, para que o Brasil pudesse alavancar e se tornar de vez a potência que é de fato de lugar e de direito no mundo. O Brasil é uma potência por si. Mas o que acontece? Esse sistema lá atrás, ele aos poucos vendia o Brasil. Desde aquela época, as Forças Armadas brasileiras elas foram tendo a sua capacidade minada. Aos poucos, o orçamento de defesa sempre reduzido, o Brasil com uma grande quantidade de leis e regras ambientais cada vez mais apertadas, cada vez mais complicadas para fazer o agronegócio brasileiro ser menos competitivo. Um monte de regulamentações que não ajudavam, só na verdade atrapalhavam o empresário brasileiro. Ser empreendedor no Brasil é um negócio de doido. É realmente para quem tem muita força de vontade. O que acontece em toda essa esfera, em todo esse campo que a gente via ali? Esse sistema funcionava como uma espécie de lagarta. É isso mesmo. Imagina uma planta bonita, uma planta formosa, uma planta que está ali.
Na seca ela tá bonita, no período chuvoso ela tá bonita, no frio, no calor. Essa planta, essa árvore é o Brasil. Uma árvore frondosa, uma árvore cheia de folhas, frutos, uma árvore capaz de saciar a fome de muitos. Só que essa árvore, ela foi aos poucos sendo atacada por uma espécie de lagarta. Essa lagarta começou a corroer as folhas, a deixar aquela árvore doente, até mesmo a questão das privatizações lá atrás no governo Fernando Henrique. A gente sabe que privatização, no final das contas, é uma coisa boa, porque você diminui a carga do Estado e faz com que aquela empresa ela funcione de forma muito mais organizada, dê muito mais lucro, seja uma coisa muito mais eficiente. Só que as privatizações no governo Fernando Henrique, elas aconteceram de forma que o Brasil não foi o maior beneficiado. Depois vocês podem dar uma pesquisada aí para vocês verem. Passando pelo governo de Lula, a coisa continuou realmente complicada. Nesse caso, ainda foi mais complicado ainda, porque ao invés de estatizar aquilo que não dava certo, aquilo que dava prejuízo para o Brasil, ou seja, tá me dando prejuízo, em vez de eu vender, o que fizeram? Fizeram mais estatais, aumentaram o Estado, incharam o Estado, e quem pagou essa conta foi você e eu. Entra então a dona Dilma Rousseff. O que aconteceu no mandato da Dilma? No passado, Lula ele já tinha aproveitado que estava sobrando dinheiro no mundo, foi o boom das commodities, a China comprava tudo que o Brasil produzia e então estava sobrando dinheiro no país. Ele alavancou aqueles projetos de sistemas como Bolsa Família, essas coisas. Então, colocou muita gente numa espécie de cabresto eleitoral e ameaçava: ó, se você votar em outro candidato, se outro candidato for eleito, vão cortar o Bolsa Família de vocês. E exatamente isso que foi a jogada do PT, eles conseguiram eleger a Dilma. A Dilma já pegou um país numa situação complicada. Ela foi extremamente incompetente, a gente sabe disso, mas ela já pegou a situação, já não era tão boa, mas ela conseguiu afundar muito mais. O problema fiscal, o problema financeiro brasileiro foi tão grande que quando a Dilma conseguiu se reeleger naquela eleição polêmica, que até hoje muita gente diz que quem venceu na verdade foi o Aécio Neves, eu sinceramente não morro de amores por nenhum dos dois, mas enfim, oficialmente foi a Dilma reeleita no caso, ela assume e o país quebra. O país simplesmente quebrou. É exatamente isso que eu quero falar aqui com vocês. Quando o pessoal que planta aí vai entender o que eu estou falando, ó. Quando você tem a sua planta ali e dá uma praga nela, como a lagarta que a gente estava falando, ela vai corroendo ali a planta. Se você consegue tirar aquela lagarta, você faz aquela planta reviver, brotar de novo. Assim é o Brasil. Quando acontece o impeachment de Dilma Rousseff, assume Michel Temer. Temer teve um governo muito curto para se falar alguma coisa. Eu também não morro de amores por Michel Temer, muito pelo contrário. Acho inclusive que ele deveria ser processado por várias coisas que fez, mas, pragmaticamente falando, no que diz respeito à economia, no mandato de Temer, o país deu sim uma guinada na direção, no rumo correto. É como eu falei, não morro de amores por Temer, mas o que é verdade tem que ser dita. Enfim, chega então a eleição de Jair Bolsonaro, o atual presidente do Brasil. Você pode não concordar com ele. Eu mesmo tenho as minhas discordâncias do atual presidente, não acho que ele acerta sempre,
Mesmo porque também o cara é humano, né? Não tem como você acertar tudo. Mas enfim, você pega a atual equipe, a equipe econômica de Jair Bolsonaro e vê o que aquela equipe tem conseguido com o orçamento em tempos de pandemia. Vou citar só um exemplo aqui para vocês. Foram, deixa eu ver aqui, 4, 8, 12, foram mais ou menos 16 anos de PT. E a obra da transposição do Rio São Francisco não foi concluída. Em 3 anos de governo, aquela obra que antes dava dor de cabeça, prejuízo, saiu do papel e hoje já entrega água para os nordestinos. Esse foi só mais um dos casos. Um outro caso que eu sempre gosto de citar aqui para vocês, aquele caso que desde o Império, há mais de 100 anos atrás, que o Brasil não colocava trilhos no chão, não fazia estradas de ferro, que é o meio mais eficiente de se transportar mercadorias. O meio mais barato, o meio seguro. Em 2 anos de governo, o governo federal dobrou a quantidade de estradas de ferro. Algo que já não se fazia, que já não se colocava um trilho há 100 anos no chão. Em 2 anos o governo dobrou a quantidade das estradas de ferro que já tinha. É realmente incrível. Se não fosse o STF atrapalhando o governo, então seria outro nível. Se não fosse a questão da pandemia, eu não sei se vocês perceberam. O Brasil atravessa sim dificuldades, mas como todos os países do mundo atravessam. E olha só, os dados falam que no governo Dilma, a recessão, a economia brasileira sofreu mais do que agora, nesse tempo de pandemia. Ou seja, a Dilma conseguiu ser pior do que para o país do que uma pandemia, uma epidemia de um vírus mundial. E ainda tem gente que quer eleger essa turma de volta. Gente, pensa no seguinte. Você tem a sua lavoura e você viu que tinha lagartas devorando ela. Você aplicou um remédio agora, né? Você aplicou um veneno nela agora. Você vai querer depois pegar essas lagartas e colocar de novo na sua plantação? A reeleição, trazer de volta o PT pro governo brasileiro nesse momento, é fazer com que todas aquelas velhas práticas elas voltem a ser praticadas na política brasileira. Por exemplo, o Lula ele não foi absolvido por ser inocente. Foi uma manobra política que anulou os processos onde ele tinha sido culpado com sobras de prova, com provas que sobrou prova de que Lula era culpado. Você pega o caso da Dilma, por exemplo, as chamadas pedaladas fiscais que ela deu. Ok, ela deu mesmo, tanto que ela foi impeachmentada, empichada, impedida por conta disso. Ah, mas lá atrás, FHC também tinha feito essas pedaladas, ninguém fez nada com ele. Verdade. Também deveria ter sido colocado para fora. Enfim, pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Pare para refletir. Todas as coisas que se passaram, um governo que ficou 16 anos no poder, e o Brasil não deixou de ser um país pobre, pelo contrário. O Brasil, além de pobre, teve a sua mentalidade escravizada. Em apenas 2, 3 anos de governo, você já sente a diferença. E é por isso que você vê todo mundo contra. É um sistema querendo se restabelecer. Bolsonaro, como eu falei, ele não desperta assim o amor, a paixão de todo mundo. Eu, por exemplo, como eu já falei, eu não concordo com tudo. Mas assim, em relação a ter um cara que de vez em quando vai lá e fala alguma bobagem, ou
que é até meio grosso e tal. Cara, aquilo é o jeito dele. Entre ter uma pessoa que tem esse jeito mais grosso, vamos dizer assim, e é honesta, e faz o que tem que fazer, e ter um cara que por fora é todo bonitinho, perfumado, engravatado, mas que é um ladrão, eu prefiro muito mais esse cara que pode até ser grosso, mas que faz o que tem que fazer. Bom, pessoal, esse vídeo de hoje é um vídeo mais para a gente refletir. É um vídeo que talvez você que é de esquerda, especialmente você, ó, você que tá aí pensando, ele tá falando ali, não sei. Olha, para pensar, analisa os dados, começa a buscar na internet quem é Lula, não deixa isso voltar pro Brasil. Para você ter ideia, falam do FIES, que Lula foi a salvação em FIES. Você sabe o que é o FIES? O FIES foi um sistema onde era, vamos dizer assim, emprestado dinheiro ali para o estudante pagar a faculdade, e quando ele terminava a faculdade já saía endividado. Isso é o FIES. Talvez o maior programa de endividamento do mundo. O FIES é isso. O que aconteceu agora há pouco? Isso a mídia não vai mostrar para vocês. O presidente Bolsonaro perdoou a dívida do FIES. Em outras palavras, eu vou traduzir aqui para vocês, para todo mundo entender. Lula fez com que o estudante ficasse endividado. Bolsonaro foi o cara que perdoou essa dívida. É simples assim. Bom, pessoal, o vídeo já está dando aqui 16 minutos, ficou um pouquinho maior do que eu estava planejando, mas é isso aí. Quero desejar a cada um de vocês um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, enfim, no seu horário que você vai estar vendo esse vídeo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça, não deixem as lagartas voltarem. E até a próxima, se o Senhor Deus assim nos permitir. Bye bye, galera. Fui!